Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos aí com o nosso terceiro bimestre, né? Nós falamos das práticas de lazer na aula anterior e agora vamos continuar com as práticas de lazer, beleza? Eu espero que vocês estejam bem e que vocês tenham bastante conhecimento dentro desta videoaula de hoje, tá certo? Vamos tentar passar o melhor para vocês. Tentar não, vamos passar o melhor para vocês. Porque o Liceu Paulo Freire tenta passar, sempre passa o melhor para vocês. Beleza? Essa palavra tentar, acho que não funciona não. Nós temos que passar o melhor conteúdo para que vocês possam ir às videoaulas. Beleza? Então, saiba mais. Como você já sabe, o que hoje chamamos de lazer é o tempo em que não estamos trabalhando, estudando ou desenvolvendo outra tarefa obrigatória e com finalidades específicas. Mas será que sempre foi assim? As pessoas sempre tiveram esse tempo de lazer? Quais práticas faziam parte desse tempo em outros momentos históricos? Existem concepções diferentes sobre a história do lazer. Por exemplo, alguns estudiosos dizem que o lazer sempre fez parte da vida em sociedade, como as Olimpíadas e as peças teatrais na Grécia Antiga. Tudo fala, né, pessoal, da Grécia Antiga. Vamos continuando aqui, na página 7 da apostila, certo? As festas e feriados religiosos, os combates de gladiadores em Roma e o carnaval da Idade Média. Isso porque essas atividades estavam relacionadas à busca pela cultura e pela recreação. Olha só, pessoal, pela recreação como uma forma de lazer. Outros estudiosos dizem que lazer é um conceito que surgiu após a Revolução Industrial, ou seja, que é um fenômeno da sociedade moderna. Isso porque, com o desenvolvimento de novas formas de produção, o tempo de trabalho foi estabelecido de forma rígida, diferentemente de como era em outros períodos da história. Ou seja, as pessoas passaram a ter horários fixos e longos para trabalhar. Com isso, foi preciso definir também o tempo de não trabalho, do lazer. Assim, as atividades de lazer foram criadas para que os trabalhadores pudessem ter momentos para restaurar suas forças por meio da atividade lúdica e culturais e prepararem para uma nova jornada de trabalho. Então, pessoal, todo esse Saiba Mais, ele ainda tem um outro slide para complementar sobre a história do lazer. Então, pessoal, o lazer tem que estar inserido na nossa vida, no nosso dia a dia. Não é só trabalho, não é só estudo, não é só cobrança, tá certo? Nós temos que ter um momento de lazer para nós. Eu sempre falo para os meus alunos, ou para alguém que me pergunta, o que é lazer? Lazer é você você tem 24 horas por dia. Você tirar algum momento para você. Você tirar 1 hora e meia por dia para você relaxar, para você ficar tranquilo, para você fazer alguma coisa prazerosa, alguma coisa lúdica, para que você desestressa e sua musculatura volta ao normal, para que você possa fazer os seus afazeres de forma bem tranquila e bem prazerosa, certo? Então vamos lá. Nós estamos aí na página da apostila de vocês, viu, pessoal? Sempre lembrando para vocês não perderem aí a nossa explicação da videoaula. Beleza? Vamos lá para esse slide. Ele já fala, independente de ter sido criado na Grécia Antiga ou no pós-revolução industrial, precisamos saber que, como toda a construção humana, tanto as atividades quanto o conceito de lazer passaram por alterações ao longo da história. Você deve estar se perguntando, por que não podemos afirmar com certeza que o conceito de lazer foi criado na Grécia Antiga? Perceba que
Para compreender uma prática ou um conceito, precisamos também entender o contexto social no qual ele foi criado. Então, pessoal, sabemos que a sociedade da Grécia Antiga, por exemplo, era bastante diferente da sociedade atual. Os valores, os costumes e as formas de vida eram também muito diferentes das atuais. Então, precisamos olhar e compreender o contexto próprio daquela sociedade, tendo cuidado de não estabelecer relações com a nossa forma de viver e também o cuidado de não fazer julgamentos com base no que experimentamos hoje. Lembre-se, isso vale para o estudo de todas as práticas corporais, porque de alguma forma todas elas foram criadas e transformadas ao longo do tempo. Então não podemos afirmar se as práticas corporais realizadas antes da Revolução Industrial eram praticadas de lazer, uma vez que naquela época as formas de vida de trabalho eram diferentes das que vivenciamos hoje. Então, resumindo aqui, pessoal, hoje você tem um horário fixo. Por exemplo, você está aqui de uma empresa, vou falar o nome da empresa para vocês aí, que eu tenho certeza que muitos de vocês têm alguém da família que trabalha nessa empresa. A Alta Mogiana, ela tem os horários manhã, tem o matutino, o vespertino e o noturno. São 3 horários. Então tem o horário fixo. Um pega de um horário a tal horário, o outro pega do tal horário a tal horário e assim sucessivamente. E também tem uma folga por semana, que eles falam lá nesse horário 5x1. Trabalha 5 e descansa 1, certo? E tem o 6x1. Você trabalha 6 dias e descansa todos os domingos. Também tem esse horário lá nessa empresa. E tem o horário também que é a parte da administração, a parte do escritório, que trabalha até o sábado só, até na sexta-feira. Sábado e domingo descansa, certo? Então ficou mais fácil para as pessoas trabalhar e tirar um tempo para o lazer. Mas hoje você ainda vê pessoas que falam que não tem tempo, né? Então aí a qualidade de vida sua vai cada vez ficando mais prejudicada pela correria, por essa pandemia que a gente está passando, né? Então vai ficando cada vez mais difícil e a gente não vai cuidando da nossa saúde. E se a gente não cuida da nossa saúde, provavelmente a gente vai envelhecer mais rápido e o nosso ciclo de vida vai ser diminuído, né? Então antigamente você via pessoas aí com 90, 80, 90, 100, até 100 anos, até mais de 100 anos, vivendo aí em condições boas. Hoje você vê pessoas com 70 anos já com dificuldade enorme, porque não tem um cuidado específico mais com a saúde, está preocupado mais com as partes material, né? E esquecendo do corpo. E você esquecendo do corpo, o ciclo da vida sua vai ficar mais difícil e mais abreviado um pouco. Beleza? Espero que vocês estejam entendendo isso aí. Aqui no cantinho tem uma imagem e tem um texto aí. As mulheres trabalhando em máquinas têxtil. Máquina têxtil é que faz roupa, tecelagem, faz roupa. Em Boston, Estados Unidos, 1910. 1910 foi quando fundou o Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, né? E período que marcou a transformação. Eu sei que muita gente não gostou de eu falar do Corinthians, mas desculpa aí, só para lembrar a data aí de 1910, quando as mulheres trabalhavam. Período que marcou a transformação social do trabalho. Para alguns estudiosos, o conceito de lazer só passou a existir em função da forma de trabalho desenvolvida no período da Revolução Industrial. Então, no período da Revolução, os estudiosos acharam que o lazer foi introduzido na forma para a pessoa ter um dia de trabalho melhor, né? Ter para realizar melhor as suas tarefas de trabalho. Beleza? Achei as palavras. Vamos lá então. Agora você em ação. Ao final deste semestre, voltando ao assunto lá da nossa gincana, você
e sua turma têm o desafio de fazer mais um evento comunitário. Lembre-se de que desta vez as práticas desenvolvidas devem estar relacionadas ao lazer. É muito provável que esse tema seja bastante conhecido pela comunidade, nossos grupos escolares. E sendo assim, será possível aprofundar os conhecimentos sobre ele e também levantar questões que despertam novas reflexões sobre este assunto. Como a primeira atividade de planejamento do evento, você e o seu grupo podem fazer uma pesquisa na comunidade. Verifique quais são os espaços de lazer disponíveis, como eles são utilizados pelas pessoas e quais são as possibilidades deles serem escolhidos como local para a realização do evento no material de apoio às sugestões. Então, pessoal, como nós, para efeito de conhecimento, eu tenho que passar isso para vocês aí. Como nós não vamos ter nosso evento, que é a nossa gincana e os nossos interclasse, festa junina, então nós não vamos fazer, nós não vamos estar em ação presencial, certo? Mas aí vocês quiserem fazer alguma coisa em relação a pesquisar, por exemplo, aqui em São Joaquim nós temos o parque lá na entrada da cidade, nós temos o Parque Trabalhador no Tancredão, então são lugares aí que dá para fazer algumas atividades se a gente fosse fazer o nosso lazer aí relacionado ao lazer, beleza? Então, como a gente não vai fazer, não vai ter essa atividade, nós vamos só para efeito de conhecimento para vocês aí, que seria a nossa gincana, certo? A gente iria escolher um espaço para ser realizado algumas atividades de lazer. E temos também lá o Horto Florestal, que o ano passado foi realizado lá o Dia dos Pais, né, com atividades recreativas, atividades informativas sobre a fauna e flora pela professora Fernanda. Então a gente teve um dia muito prazeroso lá no Horto. E este ano a gente não pôde realizar. Mas o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos realizar todas essas atividades, né? Espero eu, beleza? Vamos lá então, pessoal. 8, estamos chegando aí na parte. Agora você vai praticar uma brincadeira muito presente na vida de crianças e adultos de várias gerações: o futebol de botão. Perceba que esse jogo é um dos muitos que podem ser inseridos no seu tempo de lazer. Hoje, dificilmente na nossa realidade, muitas pessoas não fazem esse jogo de botão. Por quê? Os videogames, praticamente os jogadores são quase reais, né, nos videogames, quase reais os movimentos. Então, uma criança não vai jogar hoje um futebol de botão, de espécie alguma, a não ser que o professor possa pedir, né, para trazer. É um jogo muito difícil, é difícil, mas é difícil porque não tem muita emoção, né? Agora no jogo já do videogame tem bastante emoção. Então, o que eu quero explicar para vocês? Que o jogo de botão, futebol de botão, antigamente era prazeroso. Por quê? A gente tinha alguns movimentos que dava prazer, porque não existia a parte da tecnologia, né? E hoje tem a tecnologia aí que praticamente faz os movimentos na realidade, certo? E agora, pessoal, abaixo vocês estão vendo aí na imagem, na página 8, é um jogo que eu vejo que é muito gostoso de jogar. É o Uno. Todo mundo já jogou, né? E esse jogo hoje ainda está inserido no nosso cotidiano aí, no nosso dia a dia. Os jogos e o lazer. Os jogos são práticas que estão muito presentes nos momentos de lazer das pessoas. Podemos chamar de jogo as atividades lúdicas, que são realizadas em grupo e que podem ser alteradas a qualquer tempo. Por exemplo, um esporte tem regras fixas e um objetivo, que é a vitória. Os jogos, por outro lado, podem ter suas regras mudadas ou adaptadas a determinadas realidades, e nem sempre há um vencedor e um perdedor, porque o objetivo pode ser participar e se divertir.
Os jogos fazem parte da nossa cultura há muitos séculos e podem ser classificados das seguintes formas. Primeiro, tradicionais e populares, que são transmitidos e transformados ao longo das gerações. Por exemplo, a festa junina é lazer, diversão e vem de muito tempo, né? Segundo, jogo de mesa. Terceiro, tabuleiro, pode ser a dama, xadrez, né? A torrinha, pode ser o gamão. Então, o resta um, né? Inclusive eu passei algum desses exercícios, não lembro qual série que foi. Os eletrônicos, que é o que mais hoje na realidade é o que estão sendo mais usado, os eletrônicos, né? E é muito comum que as pessoas ocupem seu tempo livre com diferentes tipos de jogos, como carta, dominó, xadrez e os eletrônicos de novo, ou ainda como práticas corporais, como jogos com bola, com raquete, com rede e entre outros. A partir de agora vamos conhecer melhor alguns jogos tradicionais e suas possibilidades na inserção do lazer. Beleza, pessoal? Então, o jogo de mesa pode ser o pembolim, a sinuca. De tabuleiro pode ser a dama, o xadrez, o gamão, o resta um. Esses são os jogos de tabuleiro. Tem mais e etc. Eletrônicos pode ser o videogame, pode ser o tablet. Então tem vários jogos, vários tipos aí para você se divertir durante o seu lazer. Beleza? Vamos lá então para frente aí que atrás vem gente. Pessoal, jogos e brincadeiras tradicionais. No universo dos jogos e brincadeira existem os que podemos chamar de tradicionais. São aqueles transmitidos de geração em geração. É aquilo que eu falei da festa junina. E vem de geração para geração. Pular corda vem de geração para geração. Queimada vem de geração. Que minha mãe jogou queimada, eu joguei queimada, meus filhos jogou queimada. Então vem vindo, eles são tradicionais, dificilmente vai sair da vida do ser humano. Dentro da família, nas brincadeiras com as crianças mais velhas e etc. É o que eu falei antes, da minha mãe, eu, da sua mamãe, da sua vovó, todo mundo já pulou corda, né? Então, isso aí vai vindo de geração para geração. Geralmente, ensinados e aprendidos em espaços informais, que é na rua. Hoje a gente não pode ficar muito na rua, porque aumentou demais a frota de automóveis. Em clubes não podemos também, que estão em pandemia, e em parques também não podemos, que estão em pandemia, e não podemos ter aglomeração de pessoas. Como exemplos dessas práticas tradicionais, podemos citar as brincadeiras como pular corda, mãe pega, a amarelinha também, né, que hoje você não vê quase as crianças praticando amarelinha, mas é bem legal. Dá para fazer várias atividades, vários exercícios dentro dessa modalidade, mas é difícil você ver por causa dos eletrônicos e das brincadeiras como videogame, essas coisas. As práticas populares são geralmente caracterizadas por um conjunto de regras flexíveis que você pode adaptar de formas diferentes sem perder o intuito daquele esporte, certo? Ou seja, as regras mudam de acordo com as diferentes épocas e parte do mundo onde o jogo ou brincadeira é praticado. São recriadas pelos grupos que as realizam. Por exemplo, uma queimada. Na minha época, você só jogava para frente e para trás. Hoje, você pode queimar dos lados, você pode usar os 4 lados da quadra. Né? Ou antigamente, não, você usava só os 2 lados. Certo? Hoje, você usa os 4 lados da quadra para queimar. Então, tem várias mudanças. Depende da região e depende também das equipes que está formando aquele jogo.
E na queimada todas as pessoas podem participar. Percebe-se que nessa foto nós temos aí uma garota, uma aluna deficiente física, tem um braço só, e ela consegue participar aí dessa atividade que eles estão fazendo, que pelo jeito é uma queimada, certo? Mas vamos lá. A partir de agora nós vamos reviver e conhecer melhor algumas dessas práticas tradicionais, começando por um jogo com a bola bastante praticado no Brasil, o caçador. O caçador. Aqui está explicando como que vai ser esse jogo. Talvez você esteja se perguntando, que jogo é esse? Já que ele tem muitos nomes, que mudam de acordo com as diversas regiões do nosso país. Você pode conhecê-lo também como barra-bola, bola queimada, cemitério, guerra, mata-mata, mata-soldado, queimada, carimba ou baleado. É assim, e assim já sabe que o jogo aí já sabe de que jogo estamos falando. Aqui para nós conhecemos como queimada. Como você pode perceber, esse jogo é um exemplo de diversidades de regras, nome e dinâmicas de jogo, tradicionais em diferentes lugares do Brasil e do mundo. Então, pessoal, esse jogo já vem de tradição antiga, né, de tradicionais lá da família, vem passando para as novas gerações aí. A queimada usa muito no âmbito escolar, durante as atividades de educação física, beleza? Então, pessoal, é isso aí que nós precisamos entender, praticar para que nós possamos fazer as nossas atividades o mais interessante possível, beleza? Assim como os demais jogos tradicionais ou populares, difícil determinar a origem do caçador. O que sabemos é que os jogos com a bola sempre estiveram presentes em diversas culturas, como a europeia e a egípcia. No Egito Antigo, eles já eram praticados nos momentos de recreação. Uma história que pode estar ligada à origem do caçador é o treinamento militar de um país chamado Papônia, que se realizava na Europa meridional. Desculpa aí, pessoal. O exército que servia o rei Papus era submetido a um treinamento que envolvia o arremesso de bolas de fogo, o que pode ter dado origem ao jogo praticado hoje. Atualmente, o caçador é praticado por muitas pessoas no momento de lazer e também é muito praticado nas escolas, tanto nas aulas de educação física quanto no momento de intervalo, o recreio. Esse jogo desenvolve a agilidade, destreza, força dos praticantes, noção de espaço, direção, muita coisa envolve esse jogo de queimada. Reflexo também, para você sair fora da bola, noção de espaço, tempo de reação. O caçador não é um esporte oficial, mas nos Estados Unidos é um esporte muito praticado e com competições oficial. Então, pessoal, a queimada, para nós aqui, ela é praticada com várias pessoas ao mesmo tempo e todos participam. Gordo, magro, preto, branco, vermelho, azul, amarelo, pequeno, alto, todos participam de igualdade. É um dos esportes para a escola mais gostoso de se praticar, tá certo? Então vamos lá. Verdades aí, pessoal, é que nós sempre falando, sempre lembrando a vocês, como a gente está sempre passando, que nós só vamos passar as atividades para vocês para efeito de conhecimento de vocês, tá certo? Porque nós estamos vivendo em um momento difícil e as atividades que nós poderíamos fazer junto aqui na aula prática, nós vamos ficar um pouco devendo para vocês por não poder estar se aglomerando ou estar aqui presente, tá certo? Mas eu vou passar para vocês para efeito de conhecimento. Você provavelmente já deve ter jogado Caçador, mas lembre-se, nesse momento é importante se conectar
ao que estudamos neste capítulo, sobre a importância dos jogos como atividades de lazer e a riqueza cultural e história das práticas esportivas. Preste atenção nas regras do caçador e vamos ao jogo. Então, essa atividade, o que nós iríamos fazer? Nós iríamos para a quadra e montar as equipes e vivenciar essa prática aí, que do caçador para nós seria a queimada. Mas como está acontecendo esses problemas, nós vamos ficar devendo para vocês essa prática aí, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido as brincadeiras tradicionais e também as brincadeiras atuais hoje na nossa realidade. Tem o QR Code também, se vocês tiverem o aplicativo no celular de vocês. Eu pensei que teria alguma coisa importante, mas não, nesse QR Code eles não apresentaram muito importante. Só apresenta lá um esquema de você montar uma equipe A e equipe B, tá certo? Então, se vocês quiserem dar uma olhada e ter a curiosidade de olhar, é só colocar o celular de vocês aí no aplicativo QR Code e vocês vão ver o que está, vivenciar o que está aí dentro dessa imagem no slide anterior, beleza? Então, pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. O nosso objetivo aqui, nós estamos tentando realizar da melhor forma possível, levar os melhores conhecimentos para vocês, que está na apostila, levar os exercícios, a qualidade de vida, hábitos saudáveis, para que vocês possam estar praticando todos os dias, ou 2, 3 vezes por semana, para que vocês tenham um corpo saudável aí, e uma musculatura forte, rígida, resistente, habilidade, bastante flexibilidade. Então, para isso precisa ter exercício físico, no mínimo 30 minutos, 3 vezes por semana. Obrigado a todos, tenham um excelente dia e até a próxima, se Deus quiser. Acredite no poder da educação e lembrando a vocês, não esqueçam de me enviar todas as questões, tudo que eu pedi para vocês, com efeito de avaliação continuada, no grupo, certo? Se eu já falei, estou falando novamente aí, e se eu não falei, estou falando agora. Obrigado, abraço a todos, fique com Deus.